Amém? Todos encontraram? Glória a Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Vamos dizer junto? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Amém. Que Deus aplique essa palavra no nosso coração. Como vocês sabem, a gente está seguindo essa sequência maravilhosa aqui de ensinamentos de Jesus para o nosso coração, para a nossa vida. E Ele ensina de forma prática. Ele ensina o que nós devemos e o que nós não devemos fazer. E quando a gente olha para esses ensinamentos, a gente vê que a vida prática cristã, ela é bem diferente da vida comum que a gente conhece aí no nosso dia a dia, né? E quando a gente chega principalmente a esse texto aqui de misericórdia, eu estive refletindo sobre ele por esses dias e eu fiquei pensando, meu Deus, nós precisamos, o mundo precisa muito de pessoas misericordiosas, pessoas que se importam com outras pessoas, pessoas que entendem o valor da vida, mas não apenas da própria vida, mas entendem o valor das outras vidas que convivem com ele. A grande realidade, irmãos, é que nós, infelizmente, vivemos em um tempo, em uma época de muito egoísmo. As pessoas são egocêntricas, as pessoas só se preocupam consigo, as pessoas só se preocupam, muitas vezes, com o seu bem-estar. A filosofia é, se eu estiver bem, amém. O outro que se exploda, o outro que se vire para conquistar, o outro que se vire para chegar onde eu cheguei. Olha, eu cheguei porque eu sou bom, porque eu me esforcei, porque eu fiz por merecer. Então, é eu na minha e o outro na sua. É cada um no seu quadrado. Já ouviu essa expressão? A gente está vivendo esse tempo, de cada um viver no seu quadrado. Eu quero viver na minha e você vive na sua. Eu não me importo com a sua vida e eu espero que você não se importe com a minha vida. Mas aí chega Jesus e traz um ensinamento totalmente diferente com relação a isso. Jesus diz, olha, não, é diferente, bem-aventurados os misericordiosos, porque esses misericordiosos, eles alcançarão misericórdia. E essa misericórdia que eles alcançarão é a misericórdia de Deus com a vida deles. E nós poderíamos, inclusive, inverter essa frase. Alcançarão misericórdia aqueles que forem misericordiosos. A grande verdade, irmãos, é que nós já recebemos de Deus a misericórdia dupla para que nós exerçamos exatamente isso, a misericórdia. Quando nós vamos pegar a palavra misericórdia, nós vemos que ela é uma junção de duas palavras, miseri e cordis. Miseri, sofrimento, cordis, coração. É quando meu coração se importa com o sofrimento alheio. Isso é misericórdia. A misericórdia evoca um comportamento de ternura. A misericórdia nos leva ao termo hebraico, e no termo hebraico está ligado à ideia de entranhas. E nos faz pensar nesse amor, que é um amor visceral, materno, o amor de Deus. Ele, em todo o tempo, ele sempre utilizou para com o seu povo misericórdia. A Bíblia diz que se não fosse a misericórdia do Senhor, nós já teríamos sido o quê? Consumidos, aniquilados. Todos nós, irmãos que estamos aqui nessa noite, somos frutos da misericórdia. E é por essa misericórdia que Deus está disposto a amar, que Ele está disposto a proteger, que Ele está disposto a ajudar. É baseado nessa misericórdia que Ele doa o seu Filho por nós. É essa misericórdia que leva a Jesus ser um homem que olhava para as pessoas com compaixão. A Bíblia diz que Ele olhava para as pessoas com compaixão. Ele via que as pessoas eram como
ovelhas sem pastor. E uma ovelha sem pastor, ela está fadada ao fracasso. Como eu disse antes, a ovelha é um animal frágil. A ovelha é um animal que não consegue subsistir praticamente sozinha. Ela precisa sempre ser guiada, ela precisa ser orientada, ela precisa ser alimentada, ela precisa ser tratada. Ela se machuca facilmente, mas a misericórdia de Deus, ela é comparada a esse pastor que cuida de suas ovelhas. É muito interessante, irmãos, porque a misericórdia faz com que Deus se mova, haja em favor do seu povo. Por várias vezes, na história do povo de Israel, nós vemos claramente Deus se irá com o seu povo, baseado na iniquidade, baseado na desobediência, baseado em tudo, naquela rebeldia, em tudo que eles estavam fazendo, que não deveriam fazer. Deus dizia para o povo, faça assim, e eles acabavam não fazendo. Ou eles faziam por um período, e logo em seguida, já faziam outra coisa. E aí Deus, em dado momento, se ira. E nós vemos várias vezes, Moisés, por exemplo, invocando a misericórdia de Deus, dizendo, Deus, tem misericórdia do teu povo. Deus, não consome o teu povo com a tua ira, mas pela tua misericórdia, aplaca a tua ira. Não vai lá e não usa apenas a tua justiça, mas usa também a tua misericórdia. É assim que Deus se comporta conosco. Às vezes, irmãos, nós somos tão relapsos com relação a Deus. Às vezes, nós agimos de forma tão errada com relação a Deus. E Ele poderia simplesmente, de acordo com a sua soberania e de acordo com a sua independência e o seu poder, Ele poderia simplesmente isolar-se do povo, isolar-se de cada um de nós. Mas o que é que Deus faz? Mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, Ele usa a misericórdia para conosco. Amém? Eu consigo sentir a misericórdia de Deus na minha vida. Quando eu paro para refletir sobre a minha vida e o meu comportamento, eu chego à conclusão que o que eu mereço é chibatada. Tem razão, a irmã Maristela acertou. O que eu mereço é o quê? Castigo. É isso que eu mereço. E muitas vezes o que Deus tem me dado é o quê? Misericórdia. Diga, louvado seja o Senhor. Porque é essa misericórdia que faz com que a gente continue ainda de pé. É essa misericórdia que faz com que a gente continue caminhando. É essa misericórdia que faz com que nós continuemos em comunhão com Deus. E se Deus usa de misericórdia para conosco, Ele espera que nós também usemos essa misericórdia que nós recebemos na vida das outras pessoas. Amém? É isso que Ele espera. Se Ele é misericordioso conosco, Ele espera que nós também sejamos misericordiosos com as pessoas com quem nós convivemos. E muitas vezes, irmãos, o que a gente vê não é bem isso. Porque misericórdia também pode ser definida como uma bondade em ação. E nós vemos algumas situações práticas na Bíblia que são muito interessantes, porque quando nós vemos, por exemplo, aquela parábola do Senhor compassivo com relação ao seu servo, nós vemos que a prática muitas vezes é diferente da teoria. Que Deus, Ele usa de misericórdia e nos perdoa. Então nós devemos usar a mesma misericórdia para perdoar as pessoas. E aquela parábola que nós conhecemos muito bem, é contada em que uma pessoa, um servo, tinha uma dívida com o seu senhor. E era uma dívida muito grande. E quando ele foi prestar conta com o senhor, ele disse, eu não tenho como pagar. Mas o senhor fez o quê? Tudo bem, eu te perdoo, tem problema não.
fica tranquilo. Embora seja uma dívida grande, vá em paz. E aquele homem saiu dali grato, porque aquele senhor abriu mão daquela dívida grande e não cobrou de forma real, e poderia ter cobrado, não cobrou. Mas aí, aquele homem encontra uma outra pessoa que devia a ele mais na frente. E o que é que a história conta? Que aquele homem encontra aquela pessoa que devia a ele e diz: agora me paga o que você me deve. E a pessoa disse o que para ele? Mas eu não tenho como te pagar, me aguarde, tenha misericórdia, tenha paciência. E ele disse: não, paciência não, você me deve, vai ter que me pagar, e vai ter que me pagar agora. E se não pagar, naquela época é assim, se não pagar vai preso, literalmente preso. Então vai prender, vou ter que te prender, vou ter que mandar prender, você tem que me pagar. Mas aí alguém correu e contou para o Senhor. Falou: ó, sabe aquele camarada que você perdoou? Sei, pois é. Ele encontrou alguém que devia a ele, e ele foi lá e cobrou, de forma enérgica, tem que pagar. Aí o Senhor disse: ah, é assim que você quer? É assim que você quer fazer? Então vamos lá. Chamou o cara de volta, e aí ele cobrou austeramente dele. Irmãos, nós somos perdoados por Deus para perdoar também. A verdadeira misericórdia, ela não condena os outros, ela condena a si próprio. A misericórdia, ela abre mão da razão. A misericórdia, ela é exatamente aquele texto que está em Mateus capítulo 7. Se nós pegarmos Mateus capítulo 7, versículo 1, e eu queria que vocês, por favor, me acompanhassem na Bíblia aí. Olha o que diz o texto: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Por quê? Vês um argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Tem muita gente assim, que quer ser Deus, que quer julgar, que quer, sabe, não, mas está errado, fulano está errado, cicrano está errado, olha. E às vezes eu escuto, sabe, irmãos, às vezes eu escuto: olha, pastor, o senhor tem que abrir os olhos. Eu tenho que abrir os olhos. Aí os olhos meio pequenininho, abre pouco. Mas que mais eu posso fazer? Não, o senhor tem que abrir mais os olhos, porque o senhor não está vendo, tem muita coisa acontecendo, E a pessoa faz até assim, né? E eu fico assim, olhando, assustado. E eu me lembro de Mateus capítulo 7, porque isso parece muito hipócrita. É um olhar externo, eu estou sempre olhando para o outro, eu estou sempre julgando o outro. Eu deveria olhar para mim, porque a misericórdia me ensina que se eu tiver que julgar alguém, eu tenho que julgar a mim próprio, a mim mesmo. Eu tenho que entender que eu é que tenho que prestar conta com Deus, porque a Bíblia diz que cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Nem eu como pastor, nem qualquer outro pastor que está aqui vai prestar conta de ninguém a Deus. Ele vai prestar conta no sentido de ensinamento, no sentido de guiar, mas ele não vai ser responsável pelo pecado do outro. A responsabilidade que lhe cabe é a responsabilidade de ensinar, de orientar. Mas cada um diante de Deus vai prestar conta. E muitas vezes nós trabalhamos esse julgamento. Às vezes o irmão está numa situação fragilizada, e ao invés de nós prestarmos misericórdia, o camarada já está lá no chão, rastejando. Pois o cabra chega lá e bota o pé no pescoço, que acha pouco, né? Ele bota o pé no pescoço, que é para apertar um pouco mais. Vamos lá, vamos ver até onde vai. Às vezes, irmãos, o trato entre nós, às vezes, é inadequado.
A gente prega que a gente tem que se cuidar, a gente tem que se zelar, a gente tem que se perdoar, a gente tem que se cuidar. Mas às vezes, nesse afã de achar que está cuidando, de demonstrar zelo, a gente exagera no nosso trato, na nossa medida. E quer que eu te dê um exemplo prático para você não ficar aí conjecturando coisas? Às vezes a pessoa se ausenta por uma semana ou duas, e às vezes você chega e querendo demonstrar que sentiu falta daquela pessoa, você chega e começa a cantar: visitante, seja bem-vindo, sua presença é um prazer. Diga comigo: misericórdia, Senhor. Sabe por quê? Porque você não está ajudando em nada. Porque embora seja uma brincadeira, nem todo mundo entende isso como uma brincadeira. Pode ser que a pessoa entenda isso como uma cobrança desproporcional. Dizer que sentiu falta não é o mesmo que cobrar. E você pode sim dizer que sentiu falta da pessoa, mas tenha cuidado. Não fique bisbilhotando muito. A gente tem uma mania de querer por querer saber da vida do outro, né? Por que você não veio? Aonde você estava? Onde você se alimentou? O que você comeu? Aonde você estava nessa hora? Aquela preocupação tão grande. Isso não é, de maneira nenhuma, misericórdia. A misericórdia é aquela que quando o irmão se ausenta, ou o irmão está passando alguma dificuldade, você chega e simplesmente dá um abraço gostoso. E diz para ela: olha, você é importante para Deus, e você é importante para nós também. Eu acho que isso basta. Você concorda comigo? Concorda comigo? Eu acho que isso basta. Porque às vezes você tem muita intimidade, e dada a sua intimidade, às vezes você exagera. Mas isso, irmãos, ao invés de ajudar, acaba muitas vezes trazendo prejuízo. É interessante, porque Deus, o próprio Deus, nos perdoa, e Ele espera que nós também possamos perdoar as pessoas. Mateus capítulo 6, versículo 14, se você abrir aí, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 14, diz assim, pois se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Versículo 15, mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Olha o condicional aí. Observe. Tem gente que tem um coração duro. Ele diz: não, eu não vou perdoar, pastor, eu não vou. Eu não tenho condições de perdoar. Olhe. Deixa eu ser muito franco para você e para mim. Para todos nós aqui, porque a mensagem é para mim e para você. É para todos nós a mensagem, viu? A mensagem não é só para vocês, é para nós, todos nós, para mim também. Lá no céu, sem perdão, a gente não chega. Quem concorda comigo, diga amém. É difícil dar amém? Mas pode dar amém, porque é verdade. Sem perdão você não chega no céu, não. Se você não conseguir perdoar as pessoas aqui na terra, pode ficar tranquilo, que você vai para qualquer outro lugar. Mas eu acho que para o céu você não vai. Ah, pastor, mas aquela ofensa foi uma ofensa imperdoável. E qual é a ofensa imperdoável? Qual é essa ofensa tão imperdoável? Não existe ofensa imperdoável para Deus. Nós precisamos aprender o que é misericórdia. E por que Jesus ensina a respeito de misericórdia? Porque a misericórdia vai muito além do que a gente possa imaginar. Eu quero te convidar ainda a abrir Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Abra aí, por favor. Colossenses, capítulo 3, versículo 12. E nós vamos ler o versículo 12 e o versículo 13. Observe o que tem escrito. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Versículo 13. Suportem-se
uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. E ele finaliza: perdoem como o Senhor lhes perdoou. Amém? Tem que ter o quê? Compaixão. Tem que ter o quê? Humildade. Tem que ter o quê? Mansidão. Tem que ter o quê? Paciência. Pastor, eu não tenho paciência. Então peça ao Espírito Santo. Eu não tenho, pastor, paciência, porque se me der, sabe? Se me der a oportunidade, com a minha falta de paciência do jeito que eu tenho, eu vou rebentar. Então não rebente não. Aprenda com o Espírito Santo, aprenda com Jesus. Ele foi amoroso. E o texto inicia dizendo, no versículo 13, que nós devemos suportar uns os outros. A ideia aqui não é só aguentar. Mas eu sou obrigado a aguentar. Porque está dizendo assim, suportai-vos, eu sou obrigado. Não tem outro jeito. Se tivesse um céuzinho para cada um, hein? Já imaginou? Um céuzinho diferente para cada um. Para um de um jeito, para o outro do outro, para outro do outro. Quem gostaria de um céu assim? Muita gente aqui. O Cabal pode até não levantar a mão, que ele não vai se arriscar, né? É lógico, ele não é bobo, ele vai levantar a mão? Não vai. Mas seria bom ou não seria? Um céuzinho separado. Olha, esse aqui são os que gostam do Flamengo. Aí para esse lado de cá. O outro aqui, essa ala aqui, é quem gosta do Vasco. Tem pouco. Esse aqui é pouca gente. Aí o outro é quem ia para o Cruzeiro. Aí é eu também, para o Cruzeiro. Porque gosta do Cruzeiro. Porque gosta de cuscuz. Porque não come piqui com arroz. Porque não, sabe, porque não sei. Porque não canta assim. Porque ora assado. Somos muito individualistas, sim ou não, irmãos? Somos muito pensadores em nós mesmos. E a fé cristã nos ensina exatamente diferente. A fé cristã nos ensina que nós devemos dar suporte às pessoas. Suportar no sentido de dar suporte. De dizer, eu estou aqui e sou o seu irmão. Se você precisar de ajuda, conta comigo. Se você precisar andar uma légua, eu vou andar 2 com você. Se você precisar de uma capa, eu dou a capa, a camisa e a calça. Traduzindo para nós aqui. Eu vou fazer um pouquinho mais. Eu vou caminhar um pouquinho mais. Somos desafiados, irmãos, a deixar o nosso eu morrer, porque o nosso eu é muito egoísta, porque o nosso eu só pensa em nós mesmos, porque nós só queremos o nosso bem-estar. Somos desafiados, irmãos, a exercer a misericórdia, porque nós convivemos com pessoas diferentes, mas igualmente especiais para Deus. Todos nós aqui fomos chamados por Deus para ser os seus filhos, para ser os seus servos. Então você não é melhor do que ninguém. Ninguém. Você não é melhor do que seu ninguém. Portanto, caminhe junto com seu irmão. Exerça misericórdia para com ele. Aprenda, peça a Deus que te dê amor pelas pessoas. Amor. Aqui tem uma história, uma parábola fantástica, que é a parábola do bom samaritano. E a parábola do bom samaritano talvez seja um dos grandes exemplos de misericórdia de uma pessoa com relação à outra. Está lá em Lucas capítulo 10. Eu quero ler porque o texto é pequeno. É Lucas 10, 30. Vamos ler. Jesus conta essa parábola dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu na mão de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e foram deixando-no quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou lá pelo outro lado. E assim também
um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Versículo 33, mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve o quê? Piedade dele. Aproximou-se dele, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários, que era o dinheiro da época, ao hospedeiro e disse: cuide dele. Quando eu voltar, eu lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Olha a pergunta de Jesus: qual desses 3 você acha que foi o próximo homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, foi a resposta. Respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Observe: sacerdote, levita, samaritano. De quem se esperava a misericórdia? Em primeiro lugar, do sacerdote. Mas o sacerdote não fez. Que Deus tenha misericórdia do pastor Joás, de todos nós. Depois, esperava-se de quem? Do levita. Afinal de contas, o levita é aquele que é separado, para quê? Especificamente para cuidar do santuário. Seja qual for a função. Porque as pessoas pensam que levita é só quem canta. Não é não, viu? Levita não é só quem canta e toca, não. É considerado levita no Antigo Testamento todo aquele que foi separado e era da tribo de Levi, levitas. Era da tribo de Levi. E eles eram separados para cuidar de todo o trabalho do tabernáculo. Tudo, arrumação, ornamentação, limpeza, tocar, não sei o que, era levita. Tudo isso era levita. Esperava-se do levita. O que o levita fez? Passou pelo outro lado. Por fim, veio aquele que era considerado não judeu. Esse aí não vale nada. Era o samaritano. E o samaritano exerceu o quê? Misericórdia com aquele que estava lá, caído, tinha sido assaltado. A pergunta que nos cabe: quem nós somos nessa história? Nessa parábola, quem nós somos? Nós somos o sacerdote? Nós somos o levita? Ou nós somos o samaritano? A gente estende a mão, a gente se preocupa, a gente usa de misericórdia, a gente se preocupa realmente com outras pessoas, ou a gente não entende direito que para alcançar misericórdia, a gente precisa ser misericordioso. O mundo está tão difícil, tão complicado, que a gente só está preocupado em se dar bem. Mas o Evangelho nos convida a ter um olhar misericordioso. Enquanto nós, cada um de nós aqui eu acredito, tem roupa boa, bonita, comida lá na panela, até falar que chega, como diz o mineiro. Tem muita gente, muita, mas muita gente, e às vezes até próximo de nós, que está passando muito aperto. E o que nós temos feito? O que o Espírito Santo tem colocado na vida da gente? Como que a gente olha para as pessoas? Como que a gente conversa com elas? Como que a gente se importa com elas? Se é que a gente se importa? A bem-aventurança hoje nos convida, não a uma atitude para com Deus, porque se você olhar as outras 4 que estão aqui, elas são atitudes para com Deus. Os humildes em espírito é pobre diante de Deus. Os que choram são aqueles que se arrependem dos seus pecados, então é com relação a Deus. Os mansos são aqueles que conseguem se submeter à vontade de Deus, com relação a Deus.
Aqueles que têm fome e sede de justiça são aqueles que anseiam pela presença de Deus. Mas quando você chega na quinta categoria aqui, você tem agora uma mudança. Agora, a bem-aventurança é com relação ao próximo. Agora Jesus começa a ensinar as nossas atitudes coerentes com relação ao próximo. Vamos dar mais importância uns aos outros? Amém? Amém? Vamos olhar para as pessoas como sendo pessoas especiais. Pessoas por quem Deus deu o seu Filho amado. Pessoas que são valiosas, preciosas para Deus. Vamos olhar para as pessoas com um olhar de compaixão, não de julgamento. Vamos tentar acolher as pessoas e não espantá-las com a nossa maneira cristã de viver, com o nosso ritmo ou com a nossa lei. Pastor, eu tenho uma lei e dentro da minha lei é assim. Não. Aprenda a interpretar a lei. Aprenda a entender a lei. Aprenda a exercer a lei de forma correta. E a palavra de Deus nesta noite nos convida a nos importar uns com os outros. A palavra de Deus nos convida nesta noite a zelar uns pelos outros. A palavra de Deus está nos convidando a entender que não só existe nós na face da terra. Eu estou me lembrando aqui de Elias. Elias passa por uma crise muito grande de desânimo, de medo, de, por que não dizer, depressão. Elias vai para dentro de uma caverna. Se o louvor já quiser assumir, já pode assumir teclado, essas coisas. Elias vai para uma caverna. E Elias chega numa caverna e faz uma declaração que é contestada por Deus. E a declaração de Elias é: Senhor, só restou eu como profeta do Senhor. Foi isso que Elias disse? Não foi isso? Sim, irmãos. Elias disse assim: olha, Deus, me perseguindo, todo mundo me perseguindo, todo mundo querendo a minha cabeça. Olha, Senhor, eu estou sendo jurado de morte. Olha, Senhor, eu que sou um profeta do Senhor. Olha, eu que sou um ungido do Senhor. Agora vem aquela miserável, né? Jezabel lá, miserável. E agora ela diz, ela me jura que vai me matar. E ele vira para Deus e diz: Deus, só existe eu como profeta do Senhor. E portanto acaba com tudo. Me mata também. A resposta de Deus é fantástica, maravilhosa. Porque Deus baixa a bola dele, mas baixa muito a bola dele. Diz: não. Saiba que existem mais de 7.000, mais de 7.000 profetas que não se dobram a Baal. Não só existe você, Elias. Você não é o centro da atenção. Existem outros profetas sofrendo. Existem outros profetas passando por tribulação. Você precisa olhar para os outros e entender que eles também têm as suas dores. Porque quando a gente lança o olhar em volta, a gente vê que a gente tem as nossas lutas, mas que nós não somos os únicos que lutamos. Não somos os únicos que sofremos. Tem outras pessoas sofrendo. E talvez se nós nos juntássemos, nós nos ajudássemos mutuamente diante dessa luta, diante dessa dificuldade. Amém, irmãos? Pastor, eu não consigo ser misericordioso. Pastor, o negócio é o seguinte: eu só penso em mim mesmo.
Eu vou ser sincero, eu só penso em mim. Mas eu quero mudar, o que é que eu posso fazer? Olha para Jesus. Imita Jesus. Aprende com Jesus. Pede para o Espírito Santo te fazer a semelhança de Jesus. Pede para Ele fazer com você isso. Olha, dá um grau aí, dá uma ajeitada aí. Jesus, muda porque eu sou bicho ruim. Sou cabra ruim. Eu não valo nada mesmo. Aí Deus lá de cima fala, mas eu gosto de você assim mesmo. Mesmo você não valendo nada, eu gosto de você assim mesmo. E o Espírito Santo vai te mudar. E o Espírito Santo vai nos mudar. Para que nós possamos cumprir aquilo que está na palavra de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Às vezes a pessoa está pertinho da gente, ela não diz nada. E às vezes ela está precisando só de um ombro amigo. Às vezes nem de um ombro amigo. Eu chegaria a dizer que às vezes a pessoa precisa só de alguém que diga assim, olha, eu estou aqui. Se você precisar, eu estou aqui. Às vezes a pessoa precisa apenas de uma palavra de conforto. Saber que não está só. Às vezes a pessoa precisa apenas de alguém que pegue na mão e diga, vamos caminhar junto? Amém? A proposta cristã é que haja o zelo mútuo entre nós. É um cuidando do outro. Infelizmente, às vezes a concepção que se tem é que o pastor tem que fazer tudo. Não. Pode deixar, o pastor se preocupa. Se o irmão não vier, o pastor se preocupa. Ele liga. Ele cuida. Ele vai lá. O pastor tem que fazer, porque, afinal de contas, a gente tem um pastor para isso. Sabe? Para que eu vou me preocupar com o meu irmão? Eu já não tenho um pastor? Ué. E eu já não acertei com ele uma premenda pastoral todo mês, eu não dou um dinheiro lá que ele compra a comida dele, então eu pago ele. Ele é pastor para isso. Que bom seria se nós amadurecêssemos nesse quesito. O fardo ficaria muito mais leve para todos nós. Porque aí eu cuidava de um, alguém cuidava de mim. A irmã cuidava de uma irmã e aquela irmã cuidava da outra irmã. A gente se cuidava mutuamente. A gente passava a confiar um pouco mais no cuidado do irmão que está do lado. Não esperava, né? Vamos esperar, não, quando o pastor puder. Pastor, como é que está a sua agenda aí? Porque eu estou precisando, é do Senhor. Eu não estou abrindo mão da minha responsabilidade, irmãos. E vocês sabem disso. E eu estou à disposição de vocês. E vocês sabem disso. Mas muita coisa é porque a gente, como igreja, não se importa muito uns com os outros. E a palavra de Deus nos convida hoje a mudar essa atitude. A ter misericórdia uns com os outros. Vamos ficar em pé. Dê a mão para o irmão que está aí do seu lado.